Essa é uma reunião do Serviço de Gastro e Hepato do Hospital da Criança de Brasília e que faz parte do HCB Mais Ciência. Hoje é um super prazer e uma super honra ter a doutora Gilda Porta com a gente. Doutora Gilda, que é referência na hepatologia pediátrica, referência pioneira, ensinou todos nós e continua ensinando diariamente, inclusive às madrugadas, que a gente pode ligar qualquer dia, qualquer hora, dia de Natal, Ano Novo, ela está sempre disponível. E muito obrigada, Gilda, pela presença. A doutora Gilda é professora livre-docente em pediatria da USP, é médica do grupo de hepato e transplante hepático do Hospital Menino Jesus e do Hospital Sírio-Libanês, AC Camargo, e presidente do Departamento de Hepato da SBP. Elisa, eu que agradeço, né? Eu acho que eu sou um pouquinho daí junto com você, porque nós estamos juntas há muitos anos e nós somos amigas há muitos anos, e para mim é o maior prazer de estar aí com vocês e com todo mundo. Eu fico muito feliz de poder estar aí junto com você. E só que eu preparei uma aula muito informal, entendeu? E eu não é uma super aula, mas eu queria mostrar um pouquinho da minha experiência em relação à criança que nasce com insuficiência hepática neonatal. Então, eu queria mostrar, e eu não sei se isso vai ser das expectativas sua, Elisa, mas eu queria mostrar um pouquinho da experiência de 2 casos que nós tivemos e mostrar a dificuldade que a gente tem. E muito obrigado para você, obrigado pelo Hospital de Brasília por ter me convidado. Vamos lá? Sempre temos coisa mais para aprender, né? Temos algumas lições que nós já aprendemos, mas sempre temos mais para aprender. Daí a dificuldade que a gente tem em alguns casos. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 casos. Eu tenho um terceiro caso que eu não apresentei, eu vou falar para vocês de que cada vez mais a gente aprende com os nossos pacientes. Eu acho que é muito importante nós, clínicos, pediatras, vemos as crianças e compartilhamos todos os dias, vendo os casos graves e tem que ver o paciente. Eu sempre fui assim e eu quero dizer para você que isso me ajudou muito na minha vida, no meu dia a dia. Então, eu vou mostrar um caso de um menino de 14 dias de vida que veio para mim com 14 dias. Ele era procedente de São Paulo, era o segundo filho, de pais não consanguíneos, e tinha um irmão que era saudável. A mãe, gravidez sem intercorrências, a criança nasceu normal, com APGA 7,9, com 3 kg 120 a estatura. Assim que ele nasceu, eles verificaram que a criança tinha ausência de orifício anal e tinha, portanto, uma anomalia anorretal, e tinha um micropênis que estava interrogado no prontuário, porque essa criança veio de outro hospital para mim. Então, esses são os dados que eu peguei do hospital de origem. Essa criança foi submetida à cirurgia já nas primeiras 24 horas de vida, que foi colocada uma colostomia. Com 3 horas de vida, a criança começou a ficar muito gemente, e aí eles verificaram que a criança já tinha uma hipoglicemia com destro na hora de 18. Aí essa criança foi colocado o soro, e aí e eles aumentaram, puseram um bip muito alto, eu não consegui verificar quanto que era a entrada da glicemia, mas era extremamente alto. E essa criança, eles verificaram que essa criança já nas primeiras 24 horas de vida, essa criança tinha icterícia, eles verificaram que a criança fazia um xixi meio escuro e tinha uma hepatomegalia referente na folha médica, que ia abaixo de 4 centímetros do rebordo, e não tinha nenhuma descrição se tinha acolia fecal ou não. Então, eu não consegui saber o que essa criança tinha no começo. Só para vocês verem o começo, essa criança com 24 horas de vida, ela já tinha uma bilirrubina direta de 2,2 nas primeiras 24 horas, e quando colheram o exame, tinha 34. Eles não colheram INR nem albumina.
E aí eu só consegui achar que com 3 dias de vida, essa criança tinha uma gama-GT um pouquinho elevada para a idade e já tinha aumentado a bilirrubina para 4,32, e aqui tinha um INR de 2,4, a criança já tinha tomado as 3 doses, tinha dado 3 doses, não, tinha tomado uma dose de vitamina K e depois eles deram mais. E tinha uma albumina, já com 3 horas de vida, com 2,4 de albumina. Então, essa criança tinha alguma disfunção hepática. Tinha uma alfa-feto que não estava muito elevada para a idade, são os exames que eu vi lá, não tinha plaquetopenia, e não tinha uma anemia, não tinha nada. As crianças não tinham anemia, tinha leucócitos normais, tudo. Aí fizeram o teste do pezinho ampliado, era no hospital privado, fizeram o Tandem, que veio normal, a única coisa é que tinha um TSH de 5,34, e o restante estava completamente normal. Fizeram, como essa criança tinha bilirrubina direta, como todo neonatologista, pediatra, eles pediram imediatamente todas as sorologias, citomegalo, EBV, eritrovírus, tinha herpes, não fizeram herpes 6, fizeram herpes, hepatite B, C, toxoplasmose negativos. Fizeram um ultrassom lá e que tinha um fígado de tamanho normal, com uma ecogenicidade aumentada, sem trombose de veia porta. Aí, essa criança, ela continuou lá no hospital privado, e como a criança começou a piorar, aí eles ficaram assustados, que com 14 dias de vida, a bilirrubina aumentou muito, foi para 14 de direta. Então, a criança tinha uma insuficiência hepática, realmente ela tinha um fator 5 de 20%, e a primeira amônia que foi feita lá tinha 22 de amônia, que não estava muito alta. E vocês podem ver, que eu achei muito interessante, que essa criança, você vê que as enzimas hepáticas diminuíram muito, e assim como a gama-GT. Porém, a hiperbilirubinemia dela aumentou muito. Aí ela veio para nós, com 22 dias de vida, em que ela tinha uma icterícia, realmente, com INR muito elevado, mostrando que a criança tinha uma insuficiência hepática neonatal. Aí, o que eu pensei de cara? Né? Então, e essa criança, quando eu examinei, ela não tinha dismorfismo e tinha um fígado duro, o fígado já era pétreo, o fígado não era pétreo, que eu achava que essa criança já tinha uma cirrose. Realmente, essa criança tinha alguma coisa já no fígado e tinha um baço de 4 centímetros. Então, caracterizou uma falência hepática já com fígado duro. Então, essa criança provavelmente já tinha nascido doente. Claro, porque vocês viram que já tinha bilirrubina direta aumentada nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida. E não tinha colia fecal mesmo. Aí, o que eu imaginei? Eu falei, olha, na hora que eu vi, eu falei, existem algumas doenças que podem dar isso, né? Então, doença gestacional nunca dá para afastar a doença, apesar da criança não ter anemia. Depois eu vou falar um pouco disso. Infecções, eu afastei, porque já tinha feito todas aquelas infecções, com exceção que não foi feito herpes 6. Mas eu falei, não deve ser infecção, quer dizer, não tinha nada de infecção, todas as sorologias negativas. Doença genética, que isso eu aprendi, tá vendo? Por isso que eu fiz aquele primeiro slide. Galactosemia, frutosemia, tirosinemia, pode até ser, mas raramente ela leva de cara, quando a criança nasce, com 24 horas de vida, leva insuficiência hepática. Isso é uma coisa, quando a gente não faz diagnóstico, um pouquinho mais tardio. Então, não aparece nas primeiras 24, 48 horas de vida essas doenças. Isso leva à falência hepática desde que a gente não faça diagnóstico. Então, eu afastei. A outra coisa que eu afastei, que eu tirei aqui, são as doenças lisossomais, né? Eu tirei a doença lisossomal porque não tinha um baço grande, eu nunca vi nenhuma pique que evoluiu desse jeito para falência hepática, apesar da literatura descrever que existem casos. Então, me ficaram essas doenças que podia ser ou asfixia perinatal, eu também tirei, porque a criança teve um APA 7,9 e não teve nenhuma asfixia neonatal. Então, eu fiquei com esses diagnósticos. Basicamente, a doença autoimune gestacional, as mitocondriopatias e o PAI. Por que eu tirei a galactosemia? Que eu já expliquei para vocês, não existe isso descrito na literatura. No primeiro dia de vida, a criança já tem uma falência hepática. Aí, foram feitos todos esses 555 exames lá no outro hospital, menos algumas coisas que não foram feitas, que depois eu vou discutir.
Então, eles acharam que essa criança podia ter realmente infecção, e aí eles pediram gasometria, lactato, as transaminases que eu já mostrei para vocês. E aí, na investigação, obrigatoriamente, já que a gente não afasta, tem que afastar doenças endocrinológicas, né? Que é insulina, cortisol, GH e ACTH, perfil de TANI, succinilacetona. No final de tudo, fazer o rizoma ou array. Pesquisa de ácidos orgânicos também é feita, só que o grande problema, e que toda a literatura fala, é que isso demora muito para ficar pronto. Então, se a criança tem uma falência hepática de cara, a gente já começa até muitas vezes a afastar. Por quê? Porque demora esses resultados de exames. E, finalmente, na doença autoimune gestacional, pedir ferro, saturação de transferrina e ferro sério. O que aconteceu com essa criança? Aí, se vocês podem ver, esses exames foram realizados 3 vezes antes de vir comigo, aqui no nosso hospital. Essa criança nunca teve lactato alto, tinha na vigência de hipoglicemia, que eu consegui que ficasse 61, que abaixo de 70 a gente pode ter valores alterados quando a gente faz os 4 exames em conjunto. Tinha uma amônia que tinha 22, teve um episódio de 122 e o bicarbonato nunca teve acidose, essa criança. Então, eu falei, gente, se tudo isso daqui deve afastar a doença mitocondrial, que é do ponto de vista laboratorial, quando a gente tem doença mitocondrial, a gente tem lactato alto, né, porque obrigatoriamente para criar energia pode ter uma amônia elevada, mas o que leva muito em conta, geralmente, é a acidose. Então, eu praticamente afastei doença mitocondrial. Aí, essa criança fez biópsia de mucosa oral, não tinha ausência de ferro normal, tinha ferro sério com ferritina, todos os níveis normais. Então, eu praticamente afastei. Se bem que eu vou discutir com vocês que a doença alogestacional, você pode ter, às vezes, ausência de ferro na mucosa oral, a gente não afasta isso, mas na época eu afastei. Não sei se eu estava certo ou errado, mas eu afastei porque eu achava que não era mesmo. Aí eu fiz esses exames e olha só o que aconteceu. Essa criança tinha um cortisol extremamente baixo. E a gente fez várias vezes, tinha um cortisol até menor do que 0,5, que era... Eles não conseguiram dosar de tão baixo que essa criança tinha. Aí foi feita uma ressonância que ela tinha uma hipófise, mas tinha uma hipófise muito fina. E tinha os ventrículos, uma cisterna magna extremamente grande, que eu não sei explicar por quê e nem o meu. A única coisa é que eles acharam que assim, tinha uma hipófise muito pequena. Então, eu falei, bom, essa criança, portanto, tem um panhipopituitarismo. Portanto, ela tinha o que foi... Aí eu chamei o endócrino, e o endócrino achou que essa criança tinha uma deficiência severa de cortisol, decorrente da síndrome de interrupção do pedúnculo hipofisário neonatal associado à colestase. Essa criança veio para transplante e ela não deu tempo, essa criança faleceu e ela morreu sangrando. Ela morreu por hemorragia, ela tinha varizes de esôfago. Só para vocês terem uma ideia, essa criança tinha varizes de esôfago, chegou a fazer endoscopia e morreu. O que eu fiz? Eu olhei e falei, bom, como eu não sabia que essa criança tinha, por isso que a gente aprende, eu resolvi fazer uma coisa que se chama exoma. Não precisava ter feito, teoricamente, porque a gente achava que essa criança tinha deficiência do cortisol, e que é uma doença que não é uma doença hereditária, mas na época, como a gente não sabia realmente o diagnóstico, aí eu digo que ciência hepática aguda neonatal, muitas vezes a gente não sabe qual é o diagnóstico clínico desses casos, o diagnóstico etiológico. Aí eu fiz o exame e tive uma surpresa, que essa criança tinha uma anemia de Fanconi, que era uma complementação, ela tinha uma heterozigose dessa anemia de Fanconi. Aí eu fiquei de cabelo em pé. Falei, por que anemia de Fanconi? O que tem a ver com o quadro clínico dessa criança? Aí eu fui descobrir um monte de coisa. O gene da anemia de Fanconi é chamado de FeANCA. A gente sabe que existe uma falência de medula resultante de pancitopenia, e a maioria dessas crianças todas, quando tem anemia de Fanconi, obrigatoriamente vai para transplante numa determinada época da vida.
pode começar no período neonatal, extremamente raro, mas pode ocorrer. Existe associação de Fanconi com malformação do trato gastrointestinal, hipoacusia, déficit cognitivo. Aí, o que aconteceu? Depois eu vou falar. Aí, quando deu esse resultado, a mãe tem um filho normal, né? Fui estudar o filho da criança, porque tinha uma anemia de Fanconi, e não é que a criança, o irmão de 3 anos, também tinha Fanconi. E 2 semanas atrás, uma criança que agora tem 6 anos foi submetida a transplante de medula. Então, na realidade, é uma doença genética, e a mãe fez fertilização in vivo para gerar uma criança para poder doar o cordão, para poder doar o sangue para o irmão. Essa senhora conseguiu isolar 20 óvulos, desses 20, 18 estavam cometidos com Fanconi, e tinham apenas 2 que não estavam, e aí eles conseguiram, essa senhora gerou essa criança, e a criança doou a medula para o sangue para o irmão. Eu mostrando que eu aprendi muito com isso. O que acontece? O que é essa síndrome de interrupção? Então, o que a literatura fala é que é um pedúnculo muito fino, interrompido, ou uma hipoplasia, ou aplasia da pituitária anterior. Essa síndrome pode estar associada à anemia de Fanconi. Então, essa criança ela tinha realmente essa interrupção associada à anemia de Fanconi. Extremamente raro, não li nada na literatura que está descrito como insuficiência hepática aguda. Aí eu peguei alguns artigos, tem um trabalho do grupo do Jacquemin, de Bicêtre, na França, e que eles descreveram 16 crianças que tinham a síndrome de interrupção do cortisol, e 5 dessas crianças tinham colestase muito grave. Só que esse diagnóstico foi feito nos primeiros 3, 4 dias de vida, extremamente raros, e todos tinham cortisol extremamente baixo, que nem esse menininho, que nem o Eduardo tinha, o meu pacientinho. Todos recuperaram com a reposição hormonal e desaparecimento da colestase. Aí eu fui estudar por que dá isso. Aí tem um trabalho em ratinhos muito interessante. Eles pegaram os ratinhos e fizeram adrenalectomia nesses ratinhos e viram, e aí, claro, que acabou diminuindo o cortisol. E eles verificavam que quando o ratinho tinha baixo cortisol, eles desenvolviam colestase, porque o cortisol leva uma redução do fluxo biliar, levando a colestase. Quando dava suplementação de corticoide para esses ratinhos submetidos à adrenalectomia, desaparecia a icterícia, mostrando, portanto, a importância do cortisol no fluxo biliar. Outro trabalho, só para mostrar para vocês, de 9 crianças que apresentavam colestase, que é um grupo que foi publicado, um trabalho publicado no JPGM da Inglaterra, eles fizeram biópsia, e dessas 9 crianças que tinham a síndrome de interrupção com colestase, eles verificaram histologicamente, na imunistoquímica, uma diminuição da expressão do BSEP, do MDR13 e do MRP2, mostrando que provavelmente existe essa diminuição da expressão, levando, portanto, a colestase. E eles verificaram que os glicocorticoides, eles regulam a transcrição dos genes que codificam o BSEP e o MDR13, mostrando, portanto, a possibilidade da criança que tem panhipopituitarismo desenvolver, de panhipo com cortisol baixo, desenvolver, portanto, a colestase. Aí eu fui estudar anemia de Fanconi, porque eu não sabia nada de anemia de Fanconi. O que é a anemia de Fanconi? O gene de Fanconi, ele controla o mecanismo de reparo do DNA, de tudo, do reparo. Portanto, o gene da anemia é extremamente importante para o mecanismo de reparo do DNA. É a característica de Fanconi que a gente tem, que é a pancitopenia, a falência da medula, malformações congênitas variáveis que eu já falei, uma predisposição de tumores hematológicos. Por que dá isso? Como controla o reparo? Tem um trabalho muito interessante que saiu em 2019, que não tem nada a ver, que eles verificaram o seguinte: eles pegaram os ratinhos e fizeram nocaute dos ratinhos que tinham o gene da anemia de Fanconi. E aqui é o ratinho normal, né? Aí eles pegaram esses ratinhos que tinham ausência do gene de Fanconi
e deram uma dieta rica em colesterol ácido fólico. Não tem nada a ver com aquilo que eu falei, mas é para mostrar para vocês a importância do reparo do DNA em qualquer doença. E eles verificaram que quando tinha nocaute, você entupia esses ratinhos de dieta rica em colesterol, eles desenvolveram doença hepatobiliar. Aí, o que eles verificaram? Que esses ratinhos tinham falta de expressão dos genes que codificavam os transportadores de ácidos biliares e colesterol e do metabolismo dos ácidos graxos. Ou seja, o gene da via do Fanconi, como ele controla o reparo do DNA, quando você tem a falta, você consegue ter um monte de doenças. E isso protege contra desafios metabólicos. Ou seja, se você dá rico em colesterol, a via do gene que controla o reparo do DNA impede que o rato, o ratinho, que só tem isso em rato, desenvolva a doença. Eu achei super interessante. Aí o segundo caso. Então, acabou o meu primeiro caso, aí eu vou para o segundo caso. O segundo caso é uma criança que eu já apresentei uma vez, é um menininho que veio com a gente aqui no Menino Jesus, com 3 dias de vida, proveniente de Minas Gerais. O pediatra ligou para mim, desesperado, porque ele falou: Gilda, nasceu uma criança com uma hepatosplenomegalia maciça que pega, que vai até fossa ilíaca esquerda, com icterícia colúrea, petecas disseminadas e não tinha febre nenhuma. Aí ela veio, 5 dias de vida conosco. Essa criança tinha uma transaminase elevada e já tinha, com 2 dias de vida, 43 de bilirrubina, gente, com 37 de direta. E com 5 dias de vida, essa criança tinha uma bilirrubina extremamente elevada, mostrando que ela tinha uma colestase. Mas aí, quando veio de lá, eles não tinham feito a coagulação. A história familiar, que eu vou mostrar para vocês, aqui é de fora. A história familiar, a gente tinha a sorologia da mãe, que era toxo, luz, hepatite B, herpes, HIV negativas, não tinha história de uso de álcool nem drogas durante a gestação, os pais não eram consanguíneos, e a criança nasceu bem, sem problema nenhum, do ponto de vista de escola, mas a criança já nasceu amarela que não canário. Aí, para mostrar para vocês, quando ela veio com a gente, ela tinha um fígado de 10 e o baço que ia na fossa ilíaca já com 5 dias de vida. Quer dizer, uma criança que realmente já tinha nascido doente, ou seja, uma criança que nasceu já com alguma doença. Então, quando ela veio com a gente, só para vocês terem uma ideia, ela já tinha um INR de 2,1, que é acima de 1,5, apesar da vitamina K, que eu tinha pedido para o colega lá de Minas Gerais já dar vitamina K. Essa criança, quando chegou, tinha uma bilirrubina extremamente alta, um fibrinogênio baixo, uma ferritina, não tinha recebido sangue, extremamente elevada, 18 mil plaquetas e um triglicérides elevado. Aí ela continuou, só para vocês terem uma ideia, e no 23 de vida ela tinha 33.125 de ferritina e mantinha um fibrinogênio baixo e uma plaquetopenia. Aí eu pensei, dentro das hipóteses de diagnóstico de colestase e de falência hepática, não, além de tudo, o baço era muito aumentado e fígado heterogêneo. Aí eu pensei assim, falei, olha, essa criança com baço tão grande, ela não deve ser doença viral, tanto que não era doença viral, e as culturas todas negativas, tinha o raio-x de tórax negativo, aí eu resolvi fazer um mielograma, aí você vê que essa criança tinha osteócito, aí eu resolvi fazer análise molecular, e essa criança tinha uma linfocitose hemofagocítica do primária neonatal. Por que eu pensei isso? Porque eu nunca vi na minha vida, gente, um baço tão grande que ia até a fossa ilíaca, uma ferritina alta, por isso que eu imaginei. Quando você tem uma hepatospleno, uma essência hepática tão grande no período neonatal, um baço que dá na fossa ilíaca, certamente era alguma outra doença que não fosse doença viral ou que não fosse todas as outras doenças que eu acabei de discutir. Então, imediatamente a gente fez a medula e essa medula já mostrou a presença de osteócitos, e aí eu resolvi fazer um estudo molecular e aí esse estudo molecular mostrou que essa criança tem uma forma hereditária da linfocitose, apesar dos pais não terem sido consanguíneos, a mãe só tinha 23 anos.
Essa criança tinha tudo negativo, aí o que eu fiz? Eu fiz transfusão de glóbulos e plaquetas, aí eu dei dexametasona e gama-globulina endovenosa, e aí ela tinha que tomar etoposide, a gente não tinha, aí eu consegui uma droga que era um anticorpo anti-interferon-gama, que chama emapalumab, e essa criança foi transferida para transplante de medula óssea no Itacilo, no Itacilo da Faculdade de Medicina da USP. Só para mostrar para vocês o que a gente fez. Quando a gente deu a dexametasona, essa criança ela tinha uma hemoglobina boa, começou a cair, ia começar a aumentar os leucócitos, tomou gama-globulina, essa criança melhorou. Aí, nós conseguimos esse anticorpo chamado emapalumab, e aí você pode ver que depois que ela começou a tomar essa droga, essa criança teve uma melhora absurda das plaquetas, subindo praticamente os valores normais, quando ela foi referida para outro hospital. É a mesma coisa os níveis de bilirrubina, quando a gente começou a dar, teve uma diminuição acentuada da bilirrubina, chegando praticamente a níveis praticamente normais, a criança não ficou mais ictérica, a albumina que estava baixa, ela chegou a níveis normais, o INR que era acima do 1,5, que a gente considera como falência hepática, era 2, aí aumentou, e depois que a gente começou no emapalumab, essa criança melhorou, e ela ficou com INR praticamente normal até o dia da transferência. As transaminases não alteraram muito, você pode ver que essas crianças continuavam com transaminases elevadas, do mesmo modo que a LT, e a gama-GT também. A única coisa que eu não sei dizer para vocês que começou a aumentar a fosfatase alcalina, não sei, não, a gama-GT, desculpa, eu não sei explicar para vocês, não sei se é parte do emapalumab, mas a gama-GT dessa criança subiu muito, foi para 1.200, apesar da criança ter ficado ictérica, os níveis de triglicéridos diminuíram e chegaram a valores de 150, então chegou até 400, e quando a gente começou emapalumab, ele caiu. Então, essa doença é uma doença extremamente rara e que acomete 1 para 50 mil nascidos vivos, é uma síndrome hiperinflamatória e que dá fibrinogênio baixo, aumento da ferritina, aumento de triglicéridos e aumento de HDL. Afeta principalmente recém-nascidos e lactentes, e, na realidade, é uma doença hiperinflamatória que tem um defeito na via citotóxica das células NK e dos linfócitos CD8. E, com isso, leva ao aumento da produção das interleucinas, levando a síndrome hiperinflamatória, que agora é a grande moda, todo mundo tem isso, né? Pela hiperatividade dos linfócitos T. E tem uma coisa que é muito importante, que aumenta na síndrome hiperinflamatória, que é a produção das proteínas 1-alfa inibitórias que estão em macrófagos. Então, na realidade, é um defeito da via citotóxica que leva a isso. Então, existem muitas mutações, só para resumir para vocês. A gente não sabe qual foi o fator desencadeante dessa criança, foi intraútero, a gente não sabe. Tinha uma incapacidade de eliminar antígeno e autorregular a resposta imune, tem uma resposta inflamatória ineficaz, exagerada, com a tempestade de citocinas que me ocorre atualmente na pós-Covid, leva a hemofagocitose, leva, portanto, um acúmulo visceral linfomacrofagocitário, levando, portanto, aquela esplenomegalia gigantesca que essa criança tinha, levando uma lesão tecidual e disfunção orgânica. Essa criança tem 5 variantes genéticas conhecidas, portanto, hereditária, e o nosso tipo é o tipo 3. O que aconteceu com essa criança? Ela foi submetida a transplante de medula, a medula pegou maravilhosamente bem, mas 45 dias depois ela pegou um citomegalo fulminante e essa criança veio a falecer pós-transplante de medula, infelizmente. Para você considerar a doença, você tem que ter 5 de 8 critérios diagnósticos, que tem que ter febre, a esplenomegalia que essa criança tinha, citopenia, mas é gozado que essa criança não tinha citopenia,
então ela não tinha febre, não tinha batismo, esplenomegalia, hipertrigliceridemia, hemofagocitose, e a gente fez interleucina, ela tinha níveis elevados de IL-2, eu não coloquei, mas eu consegui fazer aqui no sírio-libanês, ela tinha IL-2 elevado e tinha uma ferritina estupidamente elevada. Então, ela preenchia todos os critérios de uma hemofagocítica, e aí a gente fez o diagnóstico. Bom, então agora eu vou falar muito rapidamente do que é falência hepática, né? Agora eu só mostrei meus casos, né? Mas isso daqui não funciona em criança, nas nossas crianças o CC hepático. Então a gente sabe que não pode ter evidência de doença hepática crônica, que eu vou falar para vocês, que você sabe o que é hepatite fulminante, uma coagulopatia não corrigível com vitamina K, encefalopatia e INR. Isso é uma coisa clássica que ocorre em CC hepática fulminante. Porém, o que acontece? Quando a criança nasce, isso é um conceito que é muito difícil, porque isso começa intraútero, gente. E quando a criança nasce, é uma continuidade da doença. Então, é muito difícil esse conceito de hepática no recém-nascido, porque pode começar na vida inteira com cirrose já. Então, existe um paradoxo na definição, que geralmente é definida como ciência hepática na ausência de doença pré-existente com lesão aguda sem fibrose significativa. Isso não é verdade, porque isso pode começar aqui e é uma continuação da doença que se iniciou intraútero. Portanto, eu quero dizer que é muito difícil, a gente não consegue reconhecer encefalopatia do recém-nascido. A definição não deve ser incluída na definição encefalopatia nunca no recém-nascido. Usamos para a definição recém-nascido de termo INR modo que 2, o grupo do Peter Whittington de Chicago, eles consideram o INR acima de 3 atualmente, porque eles falaram que 2 não é critério, porque às vezes a criança pode ter 2 e não ter uma evolução favorável para desfavorável. Então, eles consideram, mas isso é o grupo de Chicago. Aí eu fui reler o grupo dos europeus, e os europeus não falam INR modo que 3. Só o grupo da Sarah Taylor e do Peter Whittington que falam isso após a administração da vitamina K. E o instinto de vida pode se iniciar, como falei para vocês, na vida fetal. As etiologias, eu acabei de falar dos 2 casos. Isso de doença infecciosa, eu não tenho experiência. Talvez os neonatologistas tenham muito mais experiência. Eu nunca vi hepatite fulminante. Eu acho que o meu grupo também não conseguiu ver isso, né? A cardiovascular é uma coisa que a gente não deve esquecer, a asfixia, que eu vou falar para vocês. Isso é um pouquinho mais tardio, não é que a criança nasce assim, já que tem uma asfixia gravíssima, 4/0, 1, pode levar isso que eu vou falar para vocês. A miocardite, cardiopatia, não é na primeira semana, geralmente quando aparece já é um pouquinho mais tardio. Essas drogas também são extremamente raras. A gente teve um caso no ICR, quando eu estava estudando criança, de uma mãe presidiária que estava com a criança, nunca mais eu esqueço. Essa mãe estava dando paracetamol a cada 2 horas, porque a criança chorava muito e, na realidade, era forma. Essa criança era de Campinas e ela veio da Unicamp para nós para transplante. O paracetamol, a gente tratou, essa criança não precisou fazer transplante. E, finalmente, as causas metabólicas. Continuo dizendo para vocês que toda a literatura fala que tanto galactosemia como tirosinemia não leva a colestase hepática aguda nos primeiros dias de vida, se não fizer diagnóstico mais tardiamente. A única coisa que eles falam é que a criança com tirosinemia pode nascer sem icterícia, só com coagulopatia, sem mostrar nenhum outro sinal de falência hepática, só um aumento de INR, isso eles falam, mas eles não caracterizam como ciência hepática aguda, terminal ou com colestase. E é isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco, são as epicentros de oxidação, as mitocondriopatias e a linfocitose que eu falei para vocês. A doença autoimune gestacional, segundo o grupo americano, 60% a 90% dos casos que nascem com falência hepática nos primeiros dias de vida é por doença autoimune gestacional. Doenças virais, na casuística dos americanos, é 20% a 30%, herpes 6 e rarissimamente, se não nunca, citomegalovírus, eles falam desse jeito. A linfocitose é menor que 10%,
as hepatopatias mitocondriais e, muito raramente, a gente deve pensar nas outras doenças, que é a galactosemia, tirosinemia, deficiência dos ácidos biliares, que começa mais tardiamente. Então, o que acontece? Quando você tem o vírus que pega o fígado no recém-nascido, a resposta imune adaptativa e inata do recém-nascido é muito diminuída e a criança pode entrar em falência hepática. Na linfocitose, eu já falei para vocês que é a desregulação imunológica. Quando a criança tem uma isquemia, uma asfixia, uma necrose maciça do fígado por asfixia, e por hipóxia, quando o fígado se resseca. Quando se tem uma hipóxia que não é muito grave, o fígado se ressente pouco e não leva à falência hepática. Isso eu não sabia. Você tem uma isquemia muito grave, você leva. Quando você tem uma hipóxia relativa, você não leva a icterícia, nem insuficiência hepática, nem uma colestase. Tem uma síndrome de Alpert, se a criança toma valproato nos primeiros dias de vida, você pode ter, por alteração do citocromo P450, que principalmente metabolizado na mitocôndria, você pode levar a uma falência por deficiência da mitocondriopatia. E o GALD, que é um desfecho imunológico hepático. Eu tenho o trabalho do grupo da Sandra de Porto Alegre, mostrando um caso de insuficiência hepática neonatal, cujo diagnóstico elas tiveram, eu só mostrei esse slide, que foi um diagnóstico mais tardio. Foi um diagnóstico mais tardio, porque a criança apareceu no serviço deles mais tardiamente, com 55 dias de vida, e essa criança veio a falecer. Porém, a doença autoimune gestacional, ela está sempre presente nos recém-nascidos, já nas primeiras horas de vida. Eu, na realidade, eu nunca vi isso, eu vi uma vez só, acho que a gente nunca viu doença hepática gestacional. É uma doença congênita e familiar e não é hereditária. A mãe pode ter um monte de vezes doença hepática GALD, e ela pode ter vários parceiros, vários filhos com outros parceiros, e ela pode ter, porque ela que faz a sensibilização. Uma coisa interessante, que GALD e hemocromatose neonatal não são sinônimos. A criança pode ter hemocromatose neonatal sem doença sem GALD, mas todo GALD gera hemocromatose neonatal. Pode levar a dano hepático grave, fatal, que eu falei para vocês, na ausência de siderose extrahepática, isso que eu falei para vocês. Pode ter um prejuízo no feedback do fluxo de ferro e, com isso, ter uma sobrecarga de células pancreáticas, miocárdio, adrenal, mucosa das glândulas nasofaringe e células de Kupffer. Então, quando você tem o GALD, com hemocromatose neonatal, a gente faz o teste da mucosa e a gente vê que é positivo. Daí é o diagnóstico. Então, você pode ver que deficiência hepática, olha que coisa interessante, a criança nasce com isso, enquanto que as outras doenças infecciosas, outras doenças, geralmente, a falência não é no primeiro dia, é o neonatal, quando a criança tem a doença antes do parto, por isso que eu mostrei aquele diapositivo, que é uma doença contínua do feto para o recém-nascido. Já quando é do infecciosa também pode ser intraútero, que eu já falei para vocês, e quando é metabólico, doença metabólica pode ser intraútero, mas é mais raramente. Então, o que acontece é que a hemocromatose neonatal certamente começa muito tempo antes do bebê nascer. Então, dá aumento discreto das aminotransferases, pode ter uma bilirrubina não muito elevada, mas leva a aumento quando a falência hepática é muito grande, edema, ascite, hipoglicemia, acidose lática e um aumento absurdo da alfa-fetoproteína. Daí, muitas vezes, eles confundem com tirosinemia. Então, o que acontece? Que interessante que a sensibilidade do IgG materno, né, que passa através, na 12ª semana de gestação, através de um receptor que atravessa a placenta e ela chega no fígado do bebê, onde lá ele encontra uma fração, existe o desencadeamento de uma fração do complemento, e isso leva à sensibilização do feto, levando principalmente o antígeno alto na hemocromatose, que é o fígado. O que acontece? Então, esse anticorpo que a mãe fabrica, que é o anticorpo antifetal, ela ativa o sistema complemento de uma maneira absurda, ativa no fígado do bebê,
e com isso leva o quê? Uma diminuição dos receptores que chama-se epicidina, que é uma proteína que carrega, que controla a entrada e saída do ferro da gente. Então, tem uma diminuição dessa epicidina, portanto, a criança tem um aumento do status de ferro, uma deposição do fígado e outros órgãos, e leva, portanto, à hemocromatose. Daí, a grande importância não é só a formação do anticorpo anti-IgG, mas simplesmente a ativação do complexo, existe uma ativação da cascata do complexo de complemento no fígado do bebê. Portanto, produz lesão hepática através da imunidade inata, IgG se liga aos antígenos da superfície celular, ocorre ativação da cascata, que eu falei para vocês, e a lesão da membrana plasmática ocorre a morte celular. Vou usar para vocês o caso aqui, está vendo? Uma ressonância, daqui eu peguei de artigos, né? Uma ressonância aqui, tudo preto, mostrando a hemosiderose, e aqui mostrando a biópsia. Está vendo esses marronzinhos? Isso daqui nada mais é do que o complemento. A reação do complemento junto com a IgG que tem no fígado, que é um exame que eles fazem mostrando a ligação do complemento com o IgG no fígado. E aqui mostrando, aqui não dá para ver, ele fala que aqui tem uma fibrose intensa. Esse aqui é um trabalho que saiu recentíssimo do grupo chinês, mostrando que os achados clínicos de 56 pacientes que tinham a doença autoimune gestacional, 35% tinha hepatomegalia, 33% hipoglicemia e 30% tinham icterícia já no período dos primeiros dias de vida. Portanto, não é desprezível o comprometimento hepático que começa intraútero e se propaga para depois que o bebê nasce. Aqui o diagnóstico diferencial entre infecção viral e Gaudy mostra que o Gaudy, a maioria tem prematuro, tem oligodrama, tem restrição de crescimento intrauterino, que você pode ver que tudo isso começa intraútero, né? Tem ascite 40% a 60% dos casos, anasarca, hepatomegalia, muito pouco, e esplenomegalia. E infecção viral, você vê que a prematuridade depende da região, tem regiões que têm mais doenças virais, e o resto é tudo muito raro, quase nunca. Porque bebê que tem infecção viral não nasce com ascite, não nasce com anasarca, e muito raro com duto hepático patente com hepatosplenomegalia, pode nascer mais frequente esplenomegalia do que hepatomegalia. Como é que a gente faz o diagnóstico? Olha, eu só queria mostrar rapidamente com Gaudy. Então, você vê que as infecções virais, a enzima é moderada, a ferritina é pouco elevada, pode ter hepatospleno e raramente hipoglicemia nas infecções virais. No Gaudy, é frequente hipoglicemia, a ferritina é maior que 800 e menor que 7.000, a transaminase é pouco elevada. Nas doenças mitocondriais, o que vale citar é frequentemente a hipoglicemia, e no primeiro dia de vida, raramente icterícia, depois aparece quando a criança tem uma falência hepática grave, e o que vale a pena é que tem aumento do lactato, do piruvato, da cetona, e as enzimas não são muito altas. E na linfocitose hemofagocítica, que eu acabei de mostrar para vocês, pode raramente ter hipoglicemia, porque o nosso não tinha, mas tinha um aumento muito elevado de ferritina e das enzimas hepáticas. E a última coisa que eu ia falar são as doenças mitocondriais. Por que eu quero trazer? Porque a gente vê isso. São doenças de ácidos orgânicos, tem hipoglicemia hipocetótica e acidose lática, portanto, a nossa criança não tinha nada disso, as nossas. Quais são as doenças que levam à insuficiência hepática com colestase? Doença do ácido graxo, deficiência de palmitoílotransferase, e assim da depressão do DNA, que é a deficiência de deoxiguaniso e as mutações do MPV17, que leva a colestase e insuficiência hepática. E, finalmente, a síndrome de Gracili, que é a mutação do BCL, que nada mais é que a deficiência do complexo 3. Esse era o terceiro caso que eu ia trazer para vocês, de um bebezinho de Fortaleza, que é da doutora Cristiane, que ela pegou esse bebê no perinatal, que tem insuficiência hepática, e aí essa criança tinha colestase, e essa doença cursa principalmente com renal gravíssima. Essa criança tem isso,
falência hepática. E o que aconteceu com ela? Na maioria dos casos, morrem. E essa criança não morreu. E essa criança, então, ela está agora com 8 meses de vida, melhorou muito a acidose tubular, mas ela continua bastante quitérica, com 20 e tanto de bilirrubina. Mas eu consultei os meus amigos fora do país, que é o Jorge Bezerra, e ele falou que não tem indicação de transplante a síndrome de Gracile, porque a doença a criança não sobrevive pós-transplante. Todos os casos, principalmente o grupo da Filadélfia, que é a maior casuística do mundo da síndrome de Gracile, eles contraindicam o transplante de fígado nesses casos. E, finalmente, doença isquêmica, a última coisa que eu ia mostrar para vocês, que a gente também não pode deixar de pensar, que leva um prejuízo da microcirculação e sempre leva a síndrome hiperinflamatória, com muito aumento das aminotransferases, da bilirrubina, aumento acentuado da gama-GT e o aumento do INR, caracterizando a insuficiência hepática aguda com colestase. E aí o algoritmo proposto pelo grupo de Chicago, portanto, fala o seguinte: aquele põe maior do que 2, mas aí um trabalho mais recente, eles falam que é maior que 3, em criança menor do que 30 dias. Se tem enzimas hepáticas elevadas, a primeira coisa que a gente pensa em etiologias genéticas virais é a linfociticose. Se tem uma ferritina alta, hepatite fulminante ou linfocitose. Se tiver distúrbios ácidos básicos, hipoglicemia, hiperamonemia, pensar em doenças mitocondriais e tratar especificamente. Se a criança tem realmente enzimas hepáticas normais ou muito baixas, dá gama-globulina e observar se essa criança é gama-globulina. Inicialmente, tem que dar gama-globulina e pensando e também doença viral e linfocitose, e fazer ressonância magnética ou biópsia de mucosa. E, finalmente, se eles acham que é Gaudi, que vocês acham que pode ser Gaudi, deve-se repetir a gama-globulina e completar realmente as etiologias de hemocomatose neonatal, procurar outras causas, ver se não tem causas hereditárias, apesar de que a maioria das vezes a causa hereditária não começa tão precocemente. E, finalmente, meu penúltimo slide, dizer o seguinte: o que a gente sabe? Que a insuficiência hepática nas crianças muito pequenas erraram com uma alta mortalidade. Em geral, o reconhecimento é muito tardio, que compromete a vida do bebê. Falta de achados específicos de doença hepática. Insuficiência hepática deve ser sempre considerada quando há coagulopatia, mesmo sem sinais muito evidentes de doença hepática. O que é novo? Não é nada novo, eu acho, né? O reconhecimento de insuficiência hepática ainda é um grande desafio, principalmente quando não há evidências de doença hepática, e a genética pode nos auxiliar, mas quando? Né? Mas qual é a real, o que é novo, o que pode ajudar a genética? Porque muitas vezes a gente acha alguns genes que não têm relação realmente com o quadro clínico do bebê. E, por último, eu quero agradecer a minha equipe, que sem elas eu não faço nada, porque elas me ajudam muito. Muito obrigada a vocês.